E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma notícia de 21 de outubro desse ano sobre o ganhador do prêmio Nobel em Fisiologia, né, que é o Greg Semenza, que eu sinceramente não conhecia. Não é uma área que eu conheço muito, né, eu sou mais de ciência da computação. Embora eu tenha estudado biologia computacional, eu não entendo muito de genética, né, então... Mas ele ganhou, foi um dos ganhadores do prêmio de 2019, né. Qual que é o problema? Vários artigos deles, coautorado por eles, né, não só ele, foram vistos como tendo erros ou até erros intencionais, com foco de tentar fazer pesquisa acadêmica em genética, biologia molecular, né, que você meio que manipula as imagens para conseguir um resultado decente, importante, que vai fazer, obviamente, sua tese ser bem vista. Isso, obviamente, existe. Tem também questões estatísticas, também na biologia, que chama p-hacking, né? Que eu já falei em outro vídeo. Que é você tentar mudar os parâmetros estatísticos, fazer vários testes ou com um número de dados maior, somente para você ter o resultado que você deseja, embora esses resultados provavelmente não estão corretos. Então você meio que usar os métodos estatísticos que melhor beneficia seu paper para ficar ser publicado e ser bem visto. Porque tem essa questão que os papers, as jornais acadêmicos, eles querem papers que dão certo, né? Que eles não querem resultados negativos, eles querem resultados positivos. É isso que as pessoas dizem, né? Esses papers são mais ou menos dos anos 90. Só vou mostrar alguns deles. Então eles vão dizer que o ganhador de prêmio Nobel, geneticista, né, Greg Semenza, está sendo investigado por publishers, né, jornais acadêmicos, por 17 papers, 17 artigos, foram publicados mais ou menos nos anos 90 ali, pelo, um dos quais talvez ele ganhou o prêmio Nobel, né, e que levantam alguns problemas com relação à integridade das imagens nesses papers, né. Eles vão falar sobre como existe essa questão de manipulação de imagens, principalmente na genética, né? Nesse contexto, para ter resultados melhores. Na genética a gente tem. Genética não, biologia molecular. Papers em biologia molecular, negócio é medicina. É o lugar onde mais tem artigo que foi retratado ou que simplesmente é lixo. Resultados foram estatisticamente manipulados, coisas do tipo, né? De novo, p-hacking é um exemplo. Também na manipulação de imagens. Né? Ou, às vezes até não é intencional. O problema é quando é intencional. A pessoa, ela fez isso porque ela queria realmente enganar. Aí é crime. Quando a pessoa realmente teve um resultado que não deu certo, que não é reproduzível, né? Aí simplesmente que outros laboratórios não conseguem reproduzir. Aí no caso, não é, né? No caso. A gente vai falar sobre ferramentas Photoshop da vida, de editar imagens, podem ser usadas para criar fotos fraudulentos, né? No caso dele, na época não tinha Photoshop. Talvez uma versão bem tosca, nos anos 90, né? Enfim. Eles vão falar dessa questão das imagens, que estavam com resolução baixa, que talvez poderia ter. Isso, especialistas nisso, especialistas em identificar manipulações da imagem, principalmente com dados sobre genética, né, sobre biologia molecular. O prêmio Nobel que ele ganhou foi relacionado a entender como o oxigênio se comunica com as células do corpo para fazer o que ele transmitir informação, esse tipo de coisa. Não sei os detalhes, mas é uma coisa super importante. Até porque senão não teria ganhado o prêmio Nobel por isso, né? Com outros participantes. E aí eles vão falar sobre essa questão das retratações e correções que tiveram recentemente, né? Primeiro 2015 e depois 2020 e 2021, né? E cinco jornais, né? Mostraram correções dos cinco artigos por conta de erros que foram incluídos dos dados ou de imagens reusadas. O que é muito comum para você publicar artigos constantemente, né? Tem também a questão de que o próprio
sistema de publicação também implica isso, né? Que a pessoa tem que publicar toda hora e acaba tendo que replicar seus dados, mas ainda assim é errado. O John, John Hopkins University, que ele faz parte, falou que eles têm integridade na pesquisa e que eles vão fazer uma pesquisa se necessário, mas no fim, como eles não viram isso antes, né? Então, por exemplo, aqui é no site que mostra as coisas dele, né? Tipo, Lattes da vida dele. Prêmio Nobel dele, enfim. Mary Mendes, né? A descoberta, enfim. E vai nosso legado Nobel. Então, é uma coisa que teve um status pro John Hopkins University. Pra quem não sabe, é um jornal bem. Jornal, não, um instituto bem importante de medicina. Pesquisa em biologia molecular, em é, várias áreas relacionadas à estatística. Tem cursos de estatística deles no Coursera, por exemplo. E aqui é o na mídia do Prêmio Nobel dele de 2019. E aí vai mostrar aqui, por exemplo, umas imagens de como funciona. Eu sinceramente não entendo como funciona, por que que ele ganhou, né? Como eu disse, sei muito pouco sobre biologia, né? Sei mais da parte computacional de biologia. E no caso, a relação do oxigênio com questões importantes da fisiologia humana, né? E aqui tem alguns papers doidos que o Semenya participou, que provavelmente foram é, retratados. Tem outros aqui que ele não tem parte. E aí eu fui ver, né? Qual é desses papers, né? Eu sinceramente não li esse daqui. Tem coisas muito. A linguagem aqui tá totalmente pra de laboratório, né? Só quem é da área vai saber. Mas uma coisa que a Nature vai dizer aqui é que a baixa resolução, por exemplo, das imagens. Aí tem a questão, né? Porque os caras do Prêmio Nobel não notaram isso na época. Enfim. Embora eu não sei se os papers que são relacionados a isso mesmo, porque esse daqui. Não, esse daqui é relacionado ao Prêmio Nobel. Não sei se esse também foi retratado, né? Provavelmente. Teve correções, né? E teve também que ver se essas correções realmente implicam e de repente o prêmio não se aplicar a ele, enfim. Enfim, dados de repente. Eu acho que o foco deles é mais imagens. Eles dizem que as imagens têm problemas. Enfim, nada a ver com a sequência de nucleotídeos aqui, outras coisas. Eu sinceramente também não entendo essas imagens aqui, porque eu não sou dessa área de genética, nem de biologia molecular. Aqui também, imagens também, sempre acusando de. Assim, nessa época todas as imagens tinham pouca resolução. Mas enfim, esse é o que eles estão dizendo. E por fim, tanto na Springer, que é um jornal que faz parte da Nature, que eu uso muito, por exemplo, e que é independente. Science Signaling, Nature Genetics, um paper em eu não sei o que é um conge, enfim, um jornal de fisiologia também, retratando, enfim, é um negócio bem, é tipo um meteoro cair em cima da cabeça do pesquisador, no caso de Semenza, né? E aí tem que ver se isso é verdade e tal. Mas eu acho que as pessoas não fariam isso sem motivo, né? Não tem porquê se acusar um ganhador de prêmio Nobel de algo que ele não fez, né? Então, foram erros que foram só vistos agora. E essa questão, né? Que é o problema da reproducibilidade, né? Na ciências, nas ciências biológicas, né? Acho que muitos papers eles estão errados e ninguém sabe. Eles são citados, eles são usados, principalmente nessa área aqui. É uma área que é experimental, né? Não é tipo filosofia, história, economia, do ponto de vista filosófico, que você fala as coisas, você pode estar errado no que você fala. É uma questão de experimento, né? Quando você manipula esses experimentos, eles estão errados. Sua pesquisa é lixo. Tem que ser jogado na lata de lixo, literalmente. Ninguém vai ler, ninguém vai citar. É lixo. É papel inútil.
digital, né? É, pesquisas que gastaram dinheiro que vão pro fundo do ralo, né? Vou ter essa questão, será que isso é verdade? Enfim, mas isso mostra que se isso acontece com ganhadores do prêmio Nobel, imagine pesquisadores menores, em médio, grande porte, que tem papers que não estão de acordo com as normatividades da pesquisa científica, né? E que um dia serão retratados ou nunca. E tanto artigo por aí que é impossível você, literalmente impossível, você achar o erro em todos os artigos que existem. Então, é um problema. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.